Olá, eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora para o vídeo. Bom, vamos lá então analisar aqui essa matriz desenvolvida pelo Renato Cordeiro. E vamos ver aqui qual o tamanho desse bordado, como a gente já faz habitualmente. Tem 10 centímetros de largura. Beleza? Então esse é o tamanho oficial do desenho. Vamos colocar para redesenhar devagar. Antes disso, deixa eu trocar a cor aqui, pelo menos o do preto, né? Vamos colocar uma cor mais clara um pouco para a gente ter mais facilidade de visualizar o caminho, qual a linha vai ser percorrida durante a realização desse bordado. Fez ali os olhinhos de um lado, do outro, agora fez a parte da cabeça toda em ponto cheio, fez uma parte da orelha ali, voltou, desceu, subiu de novo, fez uma lateral, aqui cortou, fez a outra parte, fez a linguinha por cima, fez o olhinho, criou um caminho aqui, voltou com ponto cheio, beleza, terminou o desenho praticamente ali no narizinhos ali, no narizinho, né? Beleza, já deu para avaliar aqui e já dá para sugerir algumas pequenas modificações. Bom, a proposta do desenho, ela me parece que monocromática, né, Renato? Então, assim, se a proposta do desenho é monocromática, ou seja, uma única cor, é importante não fazer uma segunda cor, como você fez aqui. Da mesma forma que você fez aqui em cima dos olhinhos, ou seja, vazou, então o elemento claro seria o vazado, né? Vamos supor que o cliente quer apenas uma cor para bordar, por exemplo, isso aqui numa camiseta branca, e o cachorrinho vai ser originalmente preto, igual você já tinha desenhado. Aí, nesse caso, não poderia bordar uma segunda cor por cima. Então, esses elementos que você fez, esses objetos aqui, ó, eu recomendaria seguir o mesmo critério que você usou lá em cima, ou seja, fazer um buraco. Aqui eu estou aproveitando os objetos que você já desenhou e vou tentar aqui, através da ferramenta arranjar, remover sobreposições, fazer um buraco, causar um buraco ali no tatame. Vamos ver se vai dar certo. E aí me dá a segurança de apagar, então, esses objetos. É claro que não ficou 100% porque os objetos eram estreitos demais para poder fazer isso. Então agora você pode fazer aqui, ó, aumentar, né? Aumentar essa abertura, vamos dizer assim, ó, dentro do tatame, para a gente ter uma estrutura, vamos dizer assim, maior, né? Um buraco, né? Vamos dizer assim, alguns buraquinhos maiores ali em volta do tatame para poder fazer essa abertura. Claro que essa abertura não pode ser tão estreitinha, por isso que eu estou abrindo bastante aqui, tá? Exatamente fazendo esses buracos, essas entradas aqui no tatame, para justificar então aqui que nós tenhamos uma abertura, né, por entre esses. É claro que talvez a forma que eu fiz aqui não tenha sido a mais inteligente, né? Talvez fosse realmente melhor a gente desenhar esses elementos vazados aqui de novo, em vez de aproveitar os objetos que você havia desenhado. Eu quis aproveitar, vamos dizer assim, não é literalmente um trabalho de preguiçoso, mas eu quis aproveitar o objeto que você já tinha desenhado justamente porque eu não tenho a arte original aqui, né? A arte não veio, você não mandou a arte original dentro do bordado, então isso me impediu de visualmente entender que aonde seriam aplicados esses objetos. Então por isso que eu preferi ali fazer uso, né, dos vetores que você já tinha desenhado para o bordado, e agora eu estou tendo que fazer um trabalho bem artesanal aqui, modificando, né, a estrutura desses objetos para que nós tenhamos então uma área, vamos dizer assim, de corte maior, segura o suficiente para a gente conseguir fazer esses buracos acontecerem no bordado. Porque se a gente deixar como estava ali quando eu mandei cortar o fundo com base nos objetos que você desenhou, não teria, né, vamos dizer assim, uma estrutura, um corpo, né, desses objetos suficiente para a gente conseguir, na hora que bordasse, enxergar, literalmente enxergar esses buracos, né, esses elementos vazantes aqui, vazados, né, vamos chamar assim, dentro do tatame, tá? Então por isso que eu estou aumentando aqui a dimensão desses objetos, tá? Pode ser que não tenha ficado tão bom, certo? Seria dar mais um capricho aqui, fazer os objetos de repente num formato diferente, ou ainda maiores, vamos dizer assim, em questão de corpo, para a gente ter uma área, vamos dizer assim, vazada, com uma espessura que justifique, na hora que a gente bordar, a gente consiga enxergar. E aí, olha, teria uma proposta parecida com o olho ali. O que pode ser feito aqui para tentar melhorar o aspecto desses elementos vazados aqui, seria possivelmente mudar também o ângulo do tatame, tá? O ângulo do tatame vai ser fundamental aqui para a gente melhorar, vamos dizer assim, o acabamento
desses elementos vazados aqui do nariz, tá vendo? Assim já ficou melhor, tá? Então, possivelmente seria aí um ajuste, né? Assim, eu estou levando em consideração que o desenho seria monocromático, porque 98% do desenho era tudo bordado de uma única cor. E aí você fez os elementos bordados em brancos aqui por cima para justificar aquele aspecto de vazado. Então eu preferi vazar justamente para não ter uma cor extra. Mas se o desenho pedisse mais elementos brancos, igual o olho, sobrancelha, aí não teria problema fazer o narizinho, tá? Não estou julgando isso aqui como errado, estou dando uma condição para que você tivesse mais facilidade aí para abordar o desenho sem perder a característica, mas porém usando aí então apenas uma única cor. Assim como você já fez aqui, ó, você aplicou exatamente esse raciocínio aqui nos olhos, eu só estou aplicando esse mesmo raciocínio então agora no narizinho dele. Beleza? Bom, analisando uma outra coisa, o desenho ficou bom, tá? Eu tenho que te dar os parabéns, eu gostei do resultado, você cuidou das sobreposições, olha. Então a gente teve uma sequência lógica inteligente para a sobreposição dos objetos, a linguinha aqui dando acabamento dos objetos que vieram primeiro, então bordou isso aqui e a linguinha dá acabamento desse lado, dá acabamento do outro. Então essa parte aqui a gente entende que é a parte labial ali, né? Inferior dele, então a parte de cima vem depois, dando acabamento legal. Essa parte é a parte da silhueta do pescoço. Tecnicamente está num nível de profundidade mais longa, né, mais longe do que essa parte da silhueta do rosto, então o rosto tem que sobrepor. Então visualmente o desenho está harmônico, está estético, seguindo essa questão de profundidade. Esse detalhe aqui da orelhinha dele, essa parte do vinco, da dobra da orelhinha, você colocou por cima. Então assim, você foi bem perito nessa parte de sobrepor os objetos da forma que eu gosto de trabalhar e a forma qual eu ensino lá no curso. Tá de parabéns nesse aspecto. A única alteração aqui que eu recomendei foi essa questão de vazar os elementos ali, né, para respeitar aquilo que oficialmente eu olhava no desenho como padrão. E agora a última observação aqui que eu acredito ser importante, relevante para você considerar aí e alterar no seu desenho original, é essa parte aqui do olhinho. Tá vendo que do lado esquerdo você fez o ponto cheio aqui? Né? Ficou legal. Você poderia até alongar mais esse ponto cheio por uma questão de estética, tá? Você poderia trazer ele até que assim, ó. Vamos acertar ele aqui, vou mudar o ângulo, peraí. Vou mudar o ângulo, deixa eu aproximar aqui, senão não dá para trabalhar, né? Vamos puxar o objeto até aqui e o ângulo eu vou aumentar aqui, ó. E aqui eu aumento a largura. A gente vai ter... tá. Só que aí eu vou ter que mudar a posição do objeto, né? Para essa minha sugestão funcionar, eu tenho que mudar, ele não pode ser o primeiro objeto a ser bordado, ele tem que ser o segundo. Então eu teria que bordar esse objeto aqui primeiro, para depois bordar o outro. Aí eu tenho que inverter aqui, coloco para baixo, começo a bordar aqui em cima, por exemplo, pronto. Aí faz esse objeto, aí na sequência faz o objeto sobrepondo aqui, que seria a minha recomendação, para dar essa sobreposição também nesse detalhezinho aqui do olho dele, tá? E agora a gente vai fazer... a gente vai pular aqui para o outro lado para fazer a sugestão, que seria em tese a mesma sugestão, eu só aprimorei aquilo que você iniciou aqui, só dei uma sugestão para valorizar ainda mais essa ideia dessa sobreposição do que seria a silhueta do focinho em relação à sobrancelha, nessa área aqui da sobrancelha dele, e da mesma forma eu levaria esse mesmo conceito para o lado direito do olho dele, ou seja, tá vendo que essa área você fez em tatame? Eu faria o quê? Uma edição desse objeto aqui, ó, levando exatamente esse objeto até aqui. Vamos estragar o objeto primeiro aqui, depois a gente corrige. Ó, exatamente isso. Aqui eu faria essa alteração aqui, ó, justamente para ele ter esse caimento, né? Esse comportamento aqui de sobreposição, vamos dizer assim, nessa parte aqui do focinho dele, ou seja, eu faria ali um contorno para o focinho. E esse tatame aqui, obviamente, eu tenho que mudar, né? Depois de feita essa alteração, eu tenho que mudar essa forma da aplicação desse tatame, para poder respeitar ali, não fazer ponto onde não vai ser exibido, né? Então seria basicamente isso. Aí aqui embaixo bagunçou um pouco o ângulo, não tem problema, eu corrijo agora aqui, ó, e pronto. Aí a gente já teve uma silhueta, vamos dizer assim, da carinha dele, do focinho dele, em ponto cheio, tá vendo? Delineou mais aqui o contorninho, separando a divisão aqui do que é o focinho da manchinha do olho dele aqui. Me parece que é um dálmata, né? Então o dálmata tem essas manchas pelo corpo. E aí deu uma evidência melhor. Exatamente essa seria a recomendação aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para considerar. Me parece que não.
Deixa eu dar aqui mais uma conferida. Eu vou usar aqui o recurso de percorrer manualmente, tá? Então, eu vou voltar aqui de 1000 em 1000 até no início do desenho e avanço de 100 em 100 pontos para analisar cada um dos elementos. Daqui você pulou lá para cima, do olhinho você pulou lá para cima, não tem nada de errado com isso. Ia ter que cortar mesmo para poder conectar lá em cima. O que importa é, visualmente falando, ele respeitar essa questão de profundidade, sobreposição lógica dos contornos ali, né, para ficar bonito visualmente, mas também que o bordado tenha uma produtividade na máquina, e você cuidou desses dois fatores em comum acordo, você equilibrou, dosou aí a profundidade e a produtividade, então ficou bem bom o desenho. Não faria nenhuma alteração, possivelmente, de repente, lá na máquina, quando bordar, se você achar que esses detalhes, esse serrilhado da sombra aqui desse fundo tatame não ficou muito legal, você pode inclinar um pouquinho aqui o ângulo do ponto, para você dar uma sugestão de acabamento melhor para os cantinhos, né? Ou você pode também fazer de leve aqui uma angulação, tá? Uma leve angulação, não pode pesar muito a mão, uma angulação de leve nesse tatame, tá? Aí você daria um acabamento um pouco melhor, controlando melhor o acabamento do tatame nessas laterais aqui, tá? Desse lado aqui não colocaria angulação não, mas se você quiser você pode também mudar, não colocaria angulação diferenciada, mas mudaria o ângulo do ponto, vamos dizer assim, né? Para melhorar o acabamento do tatame, porque de acordo com o formato do objeto, isso aí não tem jeito, não tem padrão, é só testando para ver qual é o melhor formato, só mudando o ângulo para a gente ver qual que melhor vai se aplicar, né? Tudo bem que você poderia, assim, como aqui é um desenho de cor única, talvez fazer uso aqui do traponto, que o traponto vai resolver isso. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque o traponto ele vai criar uma quantidade de ponto aqui muito maior nesses cantinhos aqui. Então pode ser que danifique, não necessariamente danifique o bordado, mas prejudique o tecido, né? Maltrate o tecido pela quantidade de costuras que ele vai fazer aqui no cantinho. Tá vendo? Quando eu ativo o traponto, ó, olha a quantidade de pontos novos que ele colocou nesse canto para fazer esse fechamento e a gente ter esse alinhamento, vamos dizer assim, mais forte do tatame. Eu, particularmente falando, não gosto de trabalhar o traponto, tá? Eu prefiro trabalhar ele com os cantinhos mais leves, porque o bordado fica mais harmônico, apesar de que você tem que só cuidar para que o ângulo não proporcione aqui um aspecto feio, serrilhado, vamos dizer assim, no tatame, tá? Então, mudando o ângulo, você tem um aspecto mais harmônico para essa situação. E aí eu vou colocar o desenho na cor preta aqui de novo, que é a cor oficial dele. E pronto, basicamente essas seriam as recomendações que eu faria para o seu desenho, mas de todo modo você está de parabéns, o desenho ficou muito bom, beleza? Bom, Renato, vamos lá então, vamos analisar essa matriz aqui que você desenvolveu. A princípio ela ficou bem bonita assim, né? Visualizando na tela ela ficou bacana. Vamos dar um Ctrl A aqui para visualizar, para a gente conhecer o tamanho dessa matriz. Quase 7,5 centímetros, né, de altura por 6,6 de largura. Então, um tamanho que para peito ali ficaria legal, né? Um tamanho de bolso, alguma coisa desse tipo, ou até mesmo para colocar na manga, né? Talvez você tenha feito com essa finalidade. Beleza, agora vamos usar aqui o recurso de redesenhar devagar, que é o Shift R, para a gente visualizar o percurso que você usou para fazer a programação dessa matriz de bordado, utilizando aqui então o software Wilco Embroidery Studio. Fez ali a parte rosa com o tatame de fundo, aparando os objetos um pelo outro, depois fez a bordinha cinza, depois o branquinho, fez o ossinho em branco tatame também. Agora está fazendo algumas peças em ponto cheio, outras em tatame com divisão automática. Não, você colocou ali uma ferramenta de carimbo, legal. Agora fez um contorninho do osso e fez a palavra Leonor aqui. Beleza. Já tem algumas recomendações aqui para te dar nessa matriz. Ficou bem boa, tá? Se bordar, possivelmente a gente não encontraria muitos defeitos, mas sim, a gente pode otimizar essa matriz aqui. Primeira coisa que eu recomendaria você fazer, né, assim, é uma sugestão, você analisa se faz sentido, tá? Eu não gosto de colocar como uma absoluta verdade aquilo que eu falo, né? Eu sempre coloco a pessoa para pensar, o aluno para pensar, porque pode ser que sim, pode ser que não. Tudo é uma questão de fazer teste na máquina, porque depende muito do tecido. Aqui, como eu estou analisando a matriz propriamente dita, eu não estou julgando se ela vai dar certo no tecido, porque eu não tenho essa informação nesse presente momento. Mas se fosse para fazer patch, por exemplo, né, então eu tenho que escolher um caminho para mim poder trilhar o meu raciocínio. Então, se fosse para fazer patch, que ela está com uma característica de patch, ou para fazer um bordado bastante denso, vamos dizer assim, né, bem elegante, como está aqui, que é a proposta que a logomarca pede, né, vamos dizer assim,
já que tem bastante tatame, bastante ponto cheio, é uma logomarca bastante densa, né? Tá com 14.300 pontos. Não é um bordado que você vai ter facilidade para bordar em malha. Talvez o ideal seria bordar, mas eu quero bordar em malha. Talvez bordasse num material separado e aplicaria na malha. Talvez fizesse mais sentido pela quantidade de pontos que a gente está vendo nesse desenho aqui. Mas beleza, independente do tipo de tecido, eu vou sugerir algo que ficaria com um aspecto ainda mais profissional nessa logomarca. Você colocou um contorno aqui no cinza, na cor 2, ó. Você colocou ele como se fosse um contorno, né, obviamente, e você colocou ele em tatame. E eu faço um julgamento meio complicado nesse sentido, porque a gente tem umas áreas aqui bem estreitas, né? Não impede de você trabalhar com tatame, não. 5 milímetros dá para trabalhar com tatame? Dá. Mas, como eu disse, eu faria diferente aqui. Eu trabalharia com ponto cheio nessa área, tá? Colocaria o ponto cheio. Obviamente, trabalhando com ponto cheio aqui, a gente tem que retrabalhar o ângulo do ponto. Então, eu teria que fazer aqui um ajuste para corrigir a angulação do ponto no decorrer desses objetos, uma vez que ele não foi preparado para receber ângulo de ponto, porque ele era tatame, né? Beleza, então coloco o ponto cheio, né? A princípio, eu vou colocar essa divisão programada aqui em 12 para poder travar ali o mínimo necessário que a máquina suporta bordar, que é 12 milímetros, para tirar aqueles dentezinhos, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z para você ver, ó, Renato, tá vendo? Deu uns dentezinhos aqui. E aí eu aumentei para 12 milímetros a divisão automática para ele tirar esses pontinhos no meio do meu contorno, tá? E beleza, na parte de baixo também da mesma forma, eu vou colocar 12 aqui, né, de divisão automática. E também vou aplicar um ângulo aqui, né, fazendo essa parte do objeto. Tá? Automaticamente, como eu estou trabalhando aqui com um ponto cheio, né, em um objeto de 5 milímetros, para o bordado ficar legal, tem que aumentar um pouco mais a carga de pontos nesse objeto. Então eu vou trabalhar aqui o ponto suporte, um zigue-zague duplo, tá? Vou trabalhar aqui com um zigue-zague duplo para ele fazer dupla passada de ponto suporte aqui para travar bem o material, para depois vir esse ponto por cima desse ponto cheio, tá? Então fiz essa alteração também. E além disso, eu também vou aumentar a carga de pontos aqui. Eu vou colocar a densidade de 0,35, o espaçamento de 0,35, para ele aumentar a densidade, ou seja, diminua o valor para que ele aumente a quantidade de pontos aplicada nesse objeto, para que tenha mais pontos. Essa é a ideia, né? Como o objeto suporta, se deixar poucos pontos aqui, ele pode ficar ralo, né? Pelo menos para essa logomarca não seria o adequado, né? Já que ela tem uma característica de fazer um bordado aí bem denso, bem volumoso, tá? Então seria essa a primeira recomendação no caso desse desenho aqui, tá? E aí ficou com esse aspecto. Eu acho que para pet, para um bordado mais pesadão, seguindo já que você fez alguns elementos aqui dentro em ponto cheio, bem agressivo, uma coisa bem motoclube, vamos dizer assim. O pessoal do motoclube gosta bastante desses efeitos bem volumoso, bastante densidade de ponto, né? Não economiza pontos, não. A única coisa aqui que a gente abre um precedente para dar problema é esse contorninho branco que a gente tem presente por cima. Para fazer isso que eu fiz, a gente teria que abrir mão um pouco da densidade desse objeto aqui. Então, vou colocar aqui um pouco mais de espaçamento, talvez 0,70, sem ponto suporte, igual você já não colocou, beleza. E seria exatamente isso. Deixa eu ver se dá para trabalhar um pouco mais de espessura aqui desse objeto. Você fez ele em curva complexa, então não é entrada C. Então, nesse caso aqui, eu teria que editar o objeto para poder aumentar a espessura dele ou aumentar a compressão de encolhimento um pouco. Mas eu estou dizendo que, eu estou analisando assim, não vai ficar ruim, não vai ficar muito estreitinho, né? Mas se quiser aumentar, por segurança, 0,45, pronto, aumenta um pouquinho. Aqui, ó, ele está saindo um pouco do alinhamento do meio do objeto em cinza, tá vendo? Então, uma questão visual não ficou legal, ele está bem no canto, tá vendo? Aqui embaixo, principalmente, ó, então teria que acertar essa partezinha de baixo aqui do desenho para poder ele seguir a mesma, tá vendo? Mesmo alinhamento que vem lá de cima. Ou seja, para ele ocupar o mesmo espaço dentro do ponto cheio que foi bordado anteriormente, tá vendo? Para a gente ter aqui a mesma borda, a mesma distância, tá? Nas duas laterais, né, que envolve aqui esse ponto cheio. Então aqui eu tenho que ter um espaçamento único e aqui também, para ficar uniforme, para que a logomarca visualmente fique bonita no bordado também, tá? Então estou dando uma conferida em todo o desenho, ó, aqui também, ó, ficou bem distante aqui, se você observar, ó, tá vendo? Aqui está mais largo do que aqui. Então assim, são ajustes pequenos que na qualidade do bordado final tende a ou ficar ruim se não mexer. Vou apagar esses dois pontinhos aqui que tornam o nó mais agudo, vamos dizer assim, e vou preferir trabalhar com a edição aqui dos objetos usando essas bolinhas verdinhas aqui que permite que eu trabalhe com um ângulo
dos traços de maneira arredondada, né? Então eu vou apagar esses objetos aqui, ó, porque eles não ficam com um acabamento muito legal, ele tira o arredondado, vamos dizer assim, do objeto, né? Tem que ter um pouco de cuidado, talvez eu nem faria esse objeto aqui em curva complexa, tá? Justamente por conta da dificuldade que é. Não é difícil, mas dá trabalho você ficar editando. Isso que eu estou fazendo aqui agora não é indicado. Ficar editando os objetos. Não que não dê ou não seja indicado, é o recurso que eu tenho na mão perante o objeto que você desenvolveu. Então eu não tenho o que fazer. Eu posso aumentar a compressão de repuxo para aumentar a espessura dele num todo, ou para me mudar a forma do objeto, eu tenho que mudar as duas laterais aqui da linha, do traçado vetorial dele, não tem jeito. Mas numa próxima oportunidade, você pode fazer o seguinte, eu faria em entrada C esse objeto, tá? Então vou trocar aqui a cor só para fazer, para você ver uma simulação, olha, seria muito mais fácil para construir esse objeto em entrada C, como eu estou fazendo aqui agora, do que fazer em curva complexa, que você teve que desenhar os dois lados. E aí você fica sem poder de edição nenhuma. Aqui na entrada C, por exemplo, olha, eu consigo editar a espessura facilmente. Eu consigo, por exemplo, editar facilmente a curvatura, ó, porque eu tenho um único objeto, que é uma única linha para editar, única base vetorial que comanda ali a aplicação da entrada C, e fica muito mais fácil para eu editar, por exemplo, a posição da linha, jogar um pouco mais para dentro ou para fora, fica muito melhor para editar, tá? Mas apenas por isso. Resultado final na qualidade do ponto lá na máquina de bordar vai ser idêntica. A única diferença é que para editar esse contorno em entrada C, eu não preciso me preocupar com a espessura dele, porque a espessura dele é pré-estabelecida através desse parâmetro aqui, ó, coluna C, largura do ponto 1,5 milímetros. Então todo ele está garantido que tem uma espessura de 1,5 milímetros. Mesmo que eu faça qualquer tipo de alteração aqui, essa espessura desse contorno em ponto cheio na entrada C, coluna C, será mantido. Diferente desse objeto que você fez aqui embaixo, se a gente pesar a mão aqui, ó, tá vendo? Se eu pesar a mão, ou se a gente na hora de editar aqui der algum vacilinho, a gente pode aumentar demais a largura e o objeto fica deformado. E aí se você quiser aumentar, por exemplo, a espessura dele todo, você tem que arrastar aqui, tem que aumentar aqui, tem que ir proporcional em todo ele, entendeu? Apesar de também dar para mexer na compressão de encolhimento para compensar, vamos dizer assim, para ajudar nessa questão de espessura. Mas a entrada C cairia melhor aqui. Mas eu não vou mexer porque já está pronto, está bem feito. É só uma questão de ajuste mesmo, caso você venha precisar aí. Então, beleza, aliviei um pouco mais a densidade dos pontos, do ponto cheio desse objeto, desses dois, né? Justamente porque ele vai bordar em cima de um ponto cheio primeiro ali, que está com uma carga de pontos bastante alta, porque esse era o projeto que eu desenhei para esse desenho, e aí você vai julgar se faz sentido para você. Podendo e fazendo sentido, você faz a alteração final para bordar, tá? Ou para mandar para o cliente que seja aí. Então vamos ver aqui a primeira cor, a segunda, a terceira cor é a parte branca. O ossinho não mudaria nada, ficou legal, eu gostei dele em tatame, você colocou uma angulaçãozinha em tatame aqui, de boa, bem levinho, nada que vai forçar demais o tecido. Uma outra recomendação que eu faria nesse caso é a palavra Leonor. Se você observar, ela não está com um alinhamento legal dentro do ossinho, tá vendo? Aqui está estreitando aqui demais, juntamente com o R, porém o meio, olha, não está respeitando um visual muito agradável. E aí nesse caso aqui eu recomendaria uma ediçãozinha leve. Você trabalhou com a ferramenta de linha base, você usou com um círculo. Nesse caso, Renato, eu ia preferir e recomendar fazer qualquer forma. Porque o qualquer forma, como o próprio nome já diz, você consegue editar, olha, eu vou editar aqui o desenho, vou bagunçar um pouco, né, para poder corrigir aqui. Exatamente, vou dar um zoom aqui. Qualquer forma, você consegue editar os traços independente, tá, do arco, né? Você consegue controlar todo ele na mão. E aí você ajusta aqui e joga um pouco mais para o canto aqui. Você tem controle, vamos dizer assim, de maneira personalizada com essa linha base, tá, para o desenho. Você pode arrastar um pouco mais para o lado, um pouco mais para baixo. Deixa eu aproximar aqui para ver como é que tá. Olha, já melhorou, porque a gente tem um espaço mais uniforme na parte inferior do nome, mas ainda dá para melhorar um pouco mais abaixando esse lado aqui. E aí você consegue ter um controle bem manual, bem personalizado, fazendo com que o texto fique mais, vamos dizer assim, agradável dentro daquele espaço que ele tem ali, que é aquele espaço reservado para o texto onde está o ossinho ali, né? Tá vendo? Já ficou com um aspecto melhor, ficou mais harmônico, ficou mais bem encaixado ali dentro.
Então essa também seria uma alteração indicada para fazer. A espessura desse contorno aqui, deixa eu ver qual você colocou. Ah, tá, você fez o contorno, você também não fez esse contorno em entrada C. Poderia ter feito, tá? Porque aí para aumentar a espessura você não precisaria usar a compressão de encolhimento, por exemplo, e nem ter que editar manualmente. Então, da mesma forma que eu sugeri momentos atrás ali, poderia ter feito esse objeto em ponto de entrada C, em ponto cheio, né? Inclusive, se eu quiser, do próprio ossinho, eu posso fazer aqui uma ferramenta, por exemplo, vou colocar aqui um contorno, um deslocamento simples, de 0 com coluna C em ponto cheio, e vou criar esse deslocamento. Vou criar automaticamente aqui um objeto em ponto cheio, olha, justamente para facilitar a edição dele, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou substituindo o objeto que você fez. Não é por uma questão estética, para ficar melhor nem pior, não é isso. É justamente para mim poder ter esse controle de editar a espessura dele com mais facilidade. E também, se eu precisar editar o traçado do objeto, fica muito mais fácil. E aí aqui é só trocar a cor para branco. E pronto, corrigiu o problema, ficou tão bom quanto, tá vendo? Aqui é só uma questão de ajustar mesmo a entrada e saída dos objetos para que eles tenham, para que não tenha nenhum tipo de corte ou salto de fio desnecessário ali. Pronto, já corrigiu. E basicamente é isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma recomendação a fazer no caso desse desenho aqui. Aqui ficou bacana, eu gostei dessa estratégia que você usou aqui nesse objeto, não tem corte de fio desnecessário. Você fez os objetos aparando aqui pela borda. A única recomendação aqui, Renato, assim, para a gente fechar esse estudo desse desenho, outra coisa que eu gostei também que você fez foi esse objeto aqui. Gostei, você fez um objeto único e aplicou aqui a ferramenta carimbo, tá? De parabéns, ficou bastante interessante esse vinco no meio, né? Foi extraordinário aqui a aplicação desse vinco no meio desse objeto para dar essa dupla camada, esse duplo objeto, né? Na verdade, um objeto único com essa divisão, com esse vinco forte no meio. Gostei dessa estratégia, ficou bem bom. A única recomendação que eu faria aqui para poder você analisar e talvez fechar esse desenho seria essa bordinha, tá vendo? Esse cinza aqui, ele está passando muito pouco do contorno. Então talvez seria o caso de fazer ele, registrar ele aqui no contorno, tá? Fazer ele por dentro aqui, exatamente aqui escondido, tá? E aí seria uma das estratégias, fazer ele exatamente nessa posição aqui, ó, esconder ele atrás do contorno ali em ponto cheio. Aí vai depender, claro, da aprovação do cliente também. Nunca faça isso sem a aprovação do cliente. Mas em se tratando de bordado, isso aqui vai oferecer uma qualidade visual para o bordado melhor do que a versão que você havia feito, tá? Isso não tenho dúvida. Para a estética do desenho, talvez não, porque aí vai fugir um pouco da originalidade da arte. Mas aqui eu estou respeitando a qualidade do bordado lá na máquina. Então, por isso que eu estou fazendo esses ajustes aqui, ó. Assim, fazendo não, né? Recomendando uma forma de ajustar isso. A outra forma seria você aumentar esse espaçamento. Aí eu vou fazer do outro lado para você entender as duas opções que eu teria, os dois recursos que nós teríamos aqui para sugerir uma alteração, tá vendo? Deixaria esse espaço maior aqui, ó. Alongaria bem ele, aí no caso eu estou trabalhando cinza aqui, né? Deixaria ele bem evidente aqui para ele acontecer no bordado, porque senão, se ele ficar muito estreitinho, ele não vai acontecer e não vai dar esse aspecto de um contorno, vamos dizer assim. Poderia trabalhar um ponto cheio também, dando um outro acabamento por volta aqui, poderia fazer. Da mesma forma que você fez isso, fazer um outro, beleza? Mas seria só uma recomendação extra mesmo, aí você analisa qual das duas formas fica melhor, beleza? É isso aí, tchau, tchau. E nessa aula eu usei o software Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da eBordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.